Aí, Landuzo, pensa comigo. Pois não, fala. Fala não, filho. Pensa. Quê? O quê? É pra pensar? Eu não sei, o pensamento é livre, meu parça. Tu pensa daí, eu penso daqui, tu pensa comigo, a gente pensa junto. Ah, vai fazer outra coisa, Landureza, que você não tem talento pra isso não, tá? Pensar. Que é isso, Landuzo? Pô, magoou, mano, aqui, ó, o raciocínio, o coração magoou tudo, cara. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje é dia dela, a filosofia. Mas antes, não esquece que a gente está lá em tvescola.org.br ou no youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve, hein? Bom, agora sim, chega mais, professor Paulo Andrade. Ah, moleque, belezinha? Beleza. Seja bem-vindo mais Muito uma vez. obrigado. É um prazer estar aqui de novo. Professor, vamos lá. Filosofia antiga. É um termo bem abrangente, né? Mas filosofia antiga de onde que é a nossa primeira questão? A gente fala de filosofia antiga especificamente no início da filosofia no Ocidente, que é a civilização grega. E aí, quando a gente já faz essa delimitação geográfica, a gente está falando de séculos antes de Cristo, que por si só já são partes que podem ser divididas também. Tem a filosofia pré-socrática, como o próprio nome sugere, antes de Sócrates. Tem a filosofia clássica, o apogeu, que está Sócrates, Platão, Aristóteles. E um momento mais tardio, que é a filosofia helenística. Então, tudo isso aí a gente coloca dentro do balde filosofia antiga. Várias culturas produziram conhecimento, reflexões, investigações, mesmo antes dos gregos. A diferença é que essas culturas ou essas filosofias, elas estavam muito atreladas à questão do mundo metafísico, de um mundo ligado à religião. Na Grécia Antiga é diferente porque lá, pela primeira vez, há esse descolamento. É como se o grego, a civilização grega, tivesse tentado buscar explicações pela primeira vez para todo o cosmos, para toda a realidade, para além da religião. E é por isso que a gente diz que a filosofia antiga dos gregos é o início da filosofia como instrumento racional de busca por respostas. Então faz uma revisão do que a gente precisa saber sobre filosofia antiga para o Enem, professor. Na filosofia pré-socrática, vários filósofos já caíram. Heráclito, Parmênides, Pitágoras. E lembra que Pitágoras cai na filosofia, mas também pode aparecer na matemática, com teorema e tal. Tales, que também era filósofo pré-socrático. Tem os clássicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, a trinca, o apogeu da filosofia clássica. E a filosofia helenística, que é um momento já de declínio da produção filosófica, de declínio da civilização grega. Mas não porque os gregos estavam em crise e tal. É porque apareceu uma outra civilização que gradativamente foi ocupando espaço e absorvendo a cultura grega, que foram os romanos. Mas aí a gente já está falando depois de Cristo, a gente já está falando de um outro momento histórico. Então, lembrar, pré-socráticos, antes de Sócrates, investigação da natureza. O período clássico, Sócrates, Platão e Aristóteles, infinitas questões que têm implicações dentro da filosofia naquele momento e depois. E a filosofia helenística, que também se divide em várias correntes. Correntes como o estoicismo, como o cinismo, o epicurismo. Várias correntes filosóficas que pensavam basicamente em como viver. Que é uma pergunta maneira, né, cara? Como viver? Como viver? Qual é a melhor maneira de se viver? Isso é importante e o ser humano já se pergunta isso há séculos. Há muito tempo. Professor, partiu questão, então? Vamos lá, Bora então. lá! Questão 24 do Enem de 2014, caderno azul, primeira aplicação. Olha só, alguns dos desejos são naturais e necessários. Outros, naturais e não necessários. Outros, nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter a sua satisfação ou parecem geradores de dano. Esse trecho, que o candidato tem que ler com calma, é de Epicuro, filósofo da corrente helenística, ele é depois de Sócrates, é já nesse período final da filosofia antiga. O Epicuro é um camarada que tem uma imagem
porque ele defendia essa busca pelo prazer e tal, há uma questão hedonista, que a filosofia chama de busca pelo prazer. E muita gente corrompe essa busca pelo prazer como prazer físico, e não necessariamente é prazer físico, mas o prazer em tudo que se faz, o prazer como busca da felicidade. Aí vamos lá para o comando. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim, e aí o candidato ele tem que saber como o Epicuro se situa dentro das correntes helenísticas. Então mostra pra gente as pegadinhas aí, professor, pra gente não escorregar. Vamos lá, vamos começar da letra E, por exemplo. Defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. É uma outra corrente helenística, que é o cinismo. Essa ideia de que é difícil você conhecer uma coisa plenamente, é difícil você obter certas verdades e caminha junto com aquilo que todo mundo fala e chama de cético. Sabe, a pessoa cética que não acredita, não é só o cara que não acredita, ponto. O cético é aquele camarada que acha que é difícil atingir o saber. Então é melhor a gente nem se pronunciar, porque a gente não sabe, então segura. Então não é a letra E. Letra D. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Qual é a casca de banana aí? A última expressão, divindade. Letra C. Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. Isso também é uma outra corrente helênica, que é o estoicismo, que fala de alguma coisa de não adianta você se debater contra os desígnios da vida. Por quê? Porque senão você vai sofrer. Então, se você tem um cabelo assim, a barriga assim, a altura tal, quando você pensa que queria ter mais 5 centímetros, você sofre. E aí o estoicismo fala assim, não, cara, aceita a tua altura, vamos ser felizes, abraça e vai ser feliz. Querer, desejar alguma coisa é uma janela para o sofrimento. Então a gente tem que se resignar. Nesse aspecto, a filosofia, né, estoica, ela é até determinista um pouco, de aceitar as coisas, que o homem deve aceitar. Letra B, valorizar os deveres e as obrigações sociais. Também não, porque as obrigações sociais, elas trazem uma série de implicações que podem ser ruins e portas de sofrimento para o ser humano. E aí nos resta a letra A, alcançar o prazer moderado e a felicidade. O Epicuro é o camarada que defende que a gente precisa ser feliz como? Evitando a dor. Ao evitar a dor, a gente precisa separar todas as nossas ações como ele fez lá no texto. Alguns dos nossos desejos são naturais. Um exemplo de um desejo natural, comer, porque você tem fome. Sim. E são necessários. Então você tem que comer. É um desejo natural comer, então você vai comer. Aí ele continua lá no texto, ó. Outros são naturais, mas não são necessários. É você estar com fome e é um desejo natural, você precisa comer. Aí você fala assim, quero comer um rodízio de japonês. O rodízio de japonês ele não é necessário, porque você mata a fome com qualquer coisa. E aí ele fala, e tem o pior tipo, que são os desejos que não são naturais e não são necessários. Por quê? Porque é fruto de quereres humanos, de desejos humanos, e a gente tem que evitar isso. Buscar a felicidade, o prazer moderado, é exatamente evitar o sofrimento. Um exemplo de um desejo que não é natural e não necessário, viajar. Olha só como é que é legal. A gente adora viajar, sim ou não? Sim. Mas se a gente não viajar, a gente continua vivendo. Isso não vai mudar a nossa vida se a gente deixar de viajar em termos de vida ou morte. Certo. Mas a pessoa que quer muito viajar, que gosta muito e não consegue, ela sofre por isso. E essa é a luz que as filosofias, as correntes helenísticas estão jogando. Cuidado com os desejos. Porque se você colocar o desejo em alguma coisa, uma força muito grande em alguma coisa, você pode estar abrindo uma porta para o sofrimento. E isso a gente tem que evitar. Evitar a dor e o sofrimento. Bom, professor, então, só reforçando o gabarito, opção A. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. Professor, você falou muito sobre o período helenístico. Explica um pouquinho mais pra gente. São várias linhas de pensamento, que todas elas são muito parecidas e tal, mas tem algumas peculiaridades. Então a gente tem, né, o estoicismo, que defende que o ser humano pode ou deve aceitar os desígnios da vida e que vai influenciar pensadores muito depois, como Nietzsche, por exemplo. Nietzsche tem uma expressão, Nietzsche está no século XIX, são mais de 2000 anos depois desses caras, o Nietzsche fala alguma coisa do tipo, tem uma expressão, um conceito chamado amor fati, que é abraçar a vida, amar o mundo, amar como as coisas são. Se acontece alguma coisa sobre a sua vida e você não pode lutar contra isso, então você não pode sofrer. Por quê? Porque sofrer contra um desígnio natural é
irracional. Como dizem em Minas, dá murro na ponta de faca. Dá murro em ponta de faca. Então vamos lá. Se você vai ficar triste porque você sabe que um dia você vai morrer, você tem um problema. Por quê? Porque você vai ficar triste até o dia que você morrer. Então o estoicismo ele é até criticado por isso. Por quê? Porque, não, já que todo mundo vai morrer, então eu não preciso... Tem luto, não existe luto. Exato. Então, esses desígnios da vida, não adianta a gente se debater contra. Tem o estoicismo, tem o epicurismo, como a questão levantou ali, que é a busca pelo prazer, pela felicidade, que, na verdade, para o Epicuro consiste em fugir da dor. Foge da dor, que isso já é uma vida... É um prazer. Exato, já é metade do caminho. E aí você tem correntes como o cinismo, que prega a ideia de você sair de convenções morais, de convenções sociais. O cinismo, que também tem um pouco do epicurismo e tal, são correntes que se entrelaçam. O camarada vai dizer, por exemplo, que buscar melhores profissões hoje na nossa sociedade, se você sofre porque você não tem determinada profissão, se você sofre porque você não tem determinado carro, também é sofrer. E aí sofrer não é maneiro. Então esquece essas convenções sociais. O grande nome do cinismo, o camarada vivia num barril. Tipo Chaves, sabe? Tipo Chaves. Ele vivia junto com os cachorros porque ele achava que ter bens, ter riquezas, é sofrer. Aí você vai falar assim, Paulo, eu não concordo que ter bens é sofrer. Aí você vai falar assim, não necessariamente, mas imagina eu estou andando na rua com o meu relógio e se alguém me subtrai o relógio, se alguém me assalta, eu vou sofrer. Então, para não sofrer, anda sem relógio. Não tenha bens. E isso era o que o cinismo defendia. E agora a gente dá um salto no tempo e vai para a Idade Moderna. É um salto de quantos anos, professor? A gente está falando aí de muitos séculos, né? A gente está falando de, no mínimo, 15 séculos. Tem história antiga, que a gente falou no outro bloco, tem a Idade Média, a gente está falando de 1000 anos, mais ou menos, e depois da Idade Média, a Idade Moderna. Depois da Idade Moderna, começa a Idade Contemporânea, que é a que a gente está hoje. Aí você vai falar assim, Paulo, se a gente está hoje na Idade Contemporânea, por que chamam a idade lá atrás, de séculos atrás de Idade Moderna? Porque é assim que os filósofos, os pensadores se enxergavam. Eles se chamavam de moderno só para fazer uma oposição ao período medieval. E aí quando você fala, vamos para a Idade Moderna é maravilhosa. Para um aluno que quer mapear os eventos que acontecem na Idade Moderna, Reforma Protestante, expansão marítima, Renascimento e também na filosofia, o boom da filosofia na epistemologia, por exemplo, com Descartes, John Locke, Hume, na política, Maquiavel, que são grandes nomes que marcam a filosofia moderna e vem aí trazendo sua influência até os dias de hoje. A gente está falando a partir do quê? Do século XVI? Isso, a partir do século XV e XVI. Esse marco não é muito preciso, não há um consenso entre os historiadores, porque para alguns historiadores o que marca o final da Idade Média é a invenção da imprensa, por Gutenberg. Para outros é a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente desde a Antiguidade. E para alguns é a chegada do europeu à América. Mas quase todos eles, principalmente na historiografia francesa e a brasileira, que é influenciada pela francesa, está ali, século XV. Professor, o que você acha que o aluno tem que saber sobre esse período, a Idade Moderna, filosofia na Idade Moderna? Lembrando que a prova de filosofia ou as questões de filosofia estão dentro dos cadernos ou das questões de ciências humanas, quanto mais o candidato tiver condição de articular com história, com geografia, mais fácil fica a vida do cara. Em termos de filosofia, a gente está falando de política, o pai da filosofia política moderna, Maquiavel. Em termos de epistemologia, John Locke é o pai do pensamento liberal e o camarada do empirismo. E a gente está falando de Descartes, que é o pai da filosofia moderna, com a frase famosa que você conhece muito bem, já vi você interpretando aqui em vários personagens, penso, logo existo. E essa noção de subjetividade muda a história da filosofia a partir da Idade Moderna. Empiristas e racionalistas, assim, treta pesada, né? Pra caramba, assim, porque os camaradas não concordavam entre si. São correntes, o racionalismo e o empirismo são correntes epistemológicas. O que é epistemologia? É a parte da filosofia que investiga como o ser humano aprende. E aí as perguntas se multiplicam. O ser humano é capaz de aprender? Se sim, se não, por quê? Quais são os limites do conhecimento? A gente vê uma criança que é capaz de aprender não só a ler, a escrever, mas coisas mais simples. Uma criança que aprende a andar. Uma criança que aprende que o sorriso, um gesto facial, é um sinal de interação social. Então, o ser humano aprende algumas coisas, outras não, e por isso os filósofos perguntam qual é o limite do conhecimento?
E aí, duas grandes correntes epistemológicas. Os racionalistas, que valorizam o papel da razão e acham que o ser humano é capaz de racionalizar tudo, de explicar tudo segundo a razão e que já traz algumas noções inatas. Do outro lado, a gente tem filósofos empíricos. A palavra empirismo vem de imperia, que no grego significa experiência. Então, diferente dos racionalistas, os empíricos acham que o ser humano aprende através das experiências. Quando pode ver uma loja, uma empresa, quando vai contratar alguém, procura um funcionário que tenha muita experiência. Sempre. Por quê? Porque a experiência é tido pelo senso comum como um sinônimo de conhecimento. Sim. Essa é a treta. Eles não concordavam entre si. Bora lá ver a questão, bora. Vamos ver a questão. Bora. Questão 20 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. René Descartes é um dos pensadores, um dos autores que mais apareceram no Enem. E René Descartes é o camarada que é o principal nome do racionalismo. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendidos, não ciências, mas histórias. Pô, esse trecho é muito maneiro. Por quê? Porque ele está falando, não é estudando matemática que você vai ser matemático, não é estudando filosofia que você vai ser filósofo. Como é que você vai ser matemático? Pô, fazendo matemática, resolvendo. Como é que você vai ser filósofo? Na hora que você pensa. E você pensa a todo instante. Aí vem o comando da questão. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento, de modo crítico, como resultado da... A questão ela é muito boa, porque quase todas as opções estão certas, dependendo de qual é a pergunta. Como a pergunta aqui é, de acordo com o autor, com o Descartes, então o candidato tem que saber o que o Descartes pensa sobre o conhecimento. Tem que lembrar que ele é um racionalista. Na letra A investigação da natureza empírica já não serve. Empírica é o oposto. É o oposto. Exato. Então o Descartes, inclusive, ele vai dizer que a gente não pode confiar nos nossos sentidos. Por quê? Porque os sentidos nos enganam. Se a gente estiver olhando para o céu, observando estrelas ou os astros, você vai perceber que o Sol ou as estrelas se movimentam no céu. E isso são os nossos olhos dizendo pra gente. Só que a gente sabe que não é isso que acontece. Não é o Sol que vai de um lado para o outro. O Sol está no meio do sistema solar e é o movimento terrestre que nos passa essa impressão. Sim. E é legal porque o René Descartes viveu num momento em que isso está sendo comprovado. Então o René Descartes está passando por uma espécie de crise, né? O europeu passando por um momento de crise, que ele não pode confiar nos seus sentidos, ele não pode confiar na tradição. Por quê? Porque a tradição ensinou há séculos que a Terra era o centro do universo. Imagina alguém chegar para você, Lande, agora e falar assim, então, você não é filho da sua mãe, você não é filho do seu pai, ou o seu nome não é Lande. Entende? Você começa a questionar tudo. É por isso que o René Descartes é tão famoso. Quando ele diz a famosa frase penso, logo existo, é porque ele percebe que ele não pode confiar nos sentidos, não pode confiar na tradição, não pode confiar na natureza, nos livros, nos autores. Aí ele, cara, então eu confio em quem? Aí ele, eu confio no que eu penso. Aí ele chega nessa frase, se eu penso, eu existo. Segundo Descartes, eu não tenho como provar que esse globo aqui existe. Porque esse globo pode ser uma criação da minha mente. Porque como ele é racionalista, ele acha que a mente é superior ao corpo. Então, a minha visão pode estar projetando que existe um globo aqui quando na verdade não existe. Por isso que os empíricos vão criticar tanto Descartes. Esse globo existe, o meu tato consegue percebê-lo, a minha visão. Letra B, retomada da tradição intelectual. Também não pode porque a tradição intelectual, segundo Descartes, errou pra caramba. Então, todo mundo defendia aí um monte de coisa e a ciência está mostrando que não. Todo mundo achava que a Europa era o centro do universo, mas os europeus descobriram a América. E aí vem o maior questionamento. Será que esses homens, esses indivíduos que estão lá na América, também são criados por Deus, pelo Deus cristão? Sim. Será que eles são descendentes de Adão também? Ou mesmo a crise que a gente vai enfrentar se a ciência descobrir vida fora do planeta Terra? Será que também, né, para quem acredita na tradição bíblica... Cristã, Exato. Será que eles também são criados por Deus e tal?
Então, retomada da tradição intelectual não pode, imposição de valores ortodoxos também não. Liberdade do agente moral, na opção E, não serve porque ele não está falando de ética, ele não está falando de comportamento e tal. E aí nos resta a letra D, autonomia do sujeito pensante. Eu tenho que ter liberdade para pensar. O Descartes define o homem como res cogitans, uma expressão em latim que fala coisa que pensa. Nós pensamos. Opção D, D. autonomia do sujeito pensante. Exato. E como o empirismo e o racionalismo influenciam a sociedade de hoje? Em muitos aspectos. O racionalismo por essa busca de certezas que a ciência traz e busca, e o empirismo. Para você ter uma ideia, no século XIX vão surgir vertentes da medicina, vertentes da ciência, que vão tentar explicar tudo através das experiências, demonstrar tudo através da experiência. Então, se o empirismo defende que o ser humano é fruto das suas experiências, o Land seria uma pessoa diferente se tivesse nascido numa outra cidade, num outro momento histórico. Se a gente tivesse nascido 100 anos atrás ou 100 anos à frente, todas as nossas experiências seriam diferentes. Então, hoje, se a gente tem uma sala de aula que o professor vai e estabelece passos para o aprendizado, baseado em quê? Em experiência, baseado em pesquisa, baseado em questionamentos que foram feitos ao longo dos séculos e que até hoje o ser humano precisa dar conta. Paulo, todas as perguntas foram respondidas? Ainda não. Você fica muito intrigado, por exemplo, por que algumas coisas você lembra com muita facilidade e outra você esquece. Às vezes você queria esquecer algumas coisas e não consegue. Às vezes você queria lembrar e não consegue. São os limites do conhecimento. E hoje o avanço da ciência vai dando cada vez mais ferramenta para a gente pensar e responder à pergunta inicial. Como é que o ser humano aprende? É engraçado, porque o Platão vai dizer que o ser humano não aprende nada, tá? Ele só lembra das coisas. Para o Platão, que é meio doido, ele vai dizer que o ser humano, ele sabia de tudo no mundo das ideias e quando ele veio para cá, ele esqueceu tudo, porque atravessou o rio do esquecimento e bebeu das suas águas. E para o Platão, tudo que você aprende, na verdade, você só está lembrando. E ele chama isso de teoria da reminiscência. Você já passou pela experiência de estar numa aula e aí o professor fala uma parada muito maneira e você, caraca, que legal isso que o professor falou? Sempre. Para o Platão, essa sensação boa é só a sua alma lembrando de alguma coisa que você havia esquecido. E não duvide, porque chegou o momento Pop Prof. Filosofia banheirística. Preparado? Preparado. Por que as toalhas ficam sujas se a gente acaba de sair do banho? Porque a gente não se limpou direito. A condição humana mantém a sujeira na gente. Você acha que o maior embate filosófico banheirístico entre homens e mulheres é a tampa da privada? Sem dúvida. Porque ali é o lugar da reflexão, né? Onde você está ali refletindo. Então já é uma disputa natural geográfica ali pelo lugar. Só de saber que é um lugar de pensar. E se existem usos diferentes para o mesmo espaço, então os conflitos tendem ao infinito. E talvez esse conflito só perca para o grande conflito de outra região banheirística, que é o ralo, né? Em relação a cabelos. Às vezes tem cabelos no azulejo. Azulejo, às vezes, precisa cortar o cabelo. Banheiro é para se limpar, se lavar ou para pensar? Por que não os dois? A gente pensa sempre. Até dormindo a gente pensa. Mesmo quando a gente nem percebe que está pensando, a gente está pensando. Quando a gente não tem nem consciência, tipo no sono, a gente pode sonhar. E aí o cérebro está lá, trabalhando. Bom, e é sem pensar que eu digo que esse foi Paulo Andrade no nosso Momento Pop Prof. Bom, professor, para fechar, aquela dica clássica para quem está em casa. Tem um filme de um humorista americano, Jim Carrey, chamado Sim, Senhor, que ele assume um compromisso lá de falar sim para tudo que a vida oferecer para ele. Correntes helenísticas estão aí, diz sim para a vida, para de dizer não e tal. Sobre a epistemologia, sobre o racionalismo e empirismo, filmes como Matrix, filmes como Alice no País das Maravilhas, onde o camarada tem uma realidade física, uma realidade mental. Então, são temas que dá pra gente estudar lendo, tradicionalmente, e dá pra gente estudar também assistindo filmes. E aí, a internet está aí pra isso. Muito obrigado mais uma vez. Te agradeço, obrigado. Já de casa, volte sempre. E não esquece, para ter mais conteúdo, é só ir no endereço que você já conhece.
tvescola.org.br ou no youtube.com/tvescola. A Hora do Enem fica por aqui. Até a próxima!